Conversei com algumas pessoas, todo mundo, eu vim pelo tema, né? O tema me instigou. Eu acho que é um tema que instiga todo mundo mesmo, né? Eu acho que a gente está sendo confrontado com muita coisa que é weird o tempo inteiro. O nosso estilo de vida até está mudando. A gente está meio que, né? Acho que muita gente que está aqui no Creative Mornings às 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, é porque está querendo entender o que está rolando. Aqui só pra mostrar, assim, são referências que a gente passa o tempo, a gente recebe o tempo inteiro. É só pra gente pensar, assim, o quanto que isso tá toda hora batendo na nossa porta, e muitas não necessariamente, né, com essa palavra, mas gera estranheza. A gente tá vivendo Olimpíadas, tem Paralimpíadas aí que vai ser um choque de realidade de superação humana e o quanto que aquilo pode ser muito weird pra gente. Mas a verdade é incrível. A gente tem Stranger Things, não por conta da ficção em si, mas como foi produzido, né? Tem uma história de que foi produzida, é uma narrativa produzida por algoritmos, então, cara, é estranho, né? A gente está falando de inteligência artificial mexendo em narrativa, provocando a gente. A gente tem uma trans que puxou a delegação brasileira na cerimônia de abertura e a TV aberta mal falou sobre esse assunto, né? Ela ficou mega chateada, enfim, isso aqui sou eu num curso que eu fiz, mas que pra mim foi uma experiência muito weird que eu tive nos últimos tempos, que era colocar isso, não vou lembrar o nome agora do software, mas eu colocava isso na cabeça, você visualiza uma imagem na tela, você visualiza movimentando essa imagem para frente ou para trás, o software, através desse negócio na minha cabeça, reconhece o movimento do meu cérebro e depois que eu faço isso de novo, ele obedece ao comando que eu fiz pela cabeça. Então, eu movimentei um cubo dentro da máquina, né, do computador com a minha cabeça. E eu falei, gente, eu sou um X-Men. Eu tava assim, tipo... Isso foi muito weird, sabe? Foi muito estranho, assim. A gente tem a MC Carol e Carol Conká arrebentando, provocando, desmistificando muita coisa em relação empoderamento feminino, né, negro. A gente tem a Patrícia Piscinini, que fez uma exposição no Rio, em São Paulo, com essas criaturas super provocadoras, incrível, então é super weird. Eu vou mostrar mais pra frente um textinho do curador da exposição, que é lindo, que fala sobre empatia. A gente tem uma que maravilha, que se despediu da gente recentemente, que acho que é uma referência de weird pra gente. Eu fiquei mega emocionado, porque eu admirava muito ela. A gente tem um Pokémon GO, a gente tem o Lineker arrebentando, a gente tem uma muçulmana jogando vôlei de praia com essa roupa, e ao mesmo tempo o DJ colocando lá, tocando no Egito, Faraó. Brasil, né, gente? Brasil. E a gente tem o Watson da IBM, inteligência artificial também aí provocando muito a gente. A gente tem o Magic Leap que vai estar vindo com tudo aí, provocando, né, mistura de realidades, realidade virtual com realidade mesmo. A gente tem muita coisa, tem impressora 3D que vai mexer com tudo. Eu não vou ficar falando desses temas especificamente, não. É só para provocar que é difícil escolher um caminho de narrativa para algo que é tão aberto, que é tão interessante, que pode mexer com a nossa imaginação e com a nossa vida de diversas formas. Eu poderia falar de cultura, de minorias, de preconceito, poderia falar de globalização, ou de regionalismo, de xenofobia, poderia falar de humor, poderia falar de empatia, de igualdade, de violência, comportamento, de dignidade humana, de humanidade, de tecnologias, transformações que estão acontecendo, de cultura. É difícil escolher mesmo um caminho para falar de um assunto tão interessante, tão aberto, um tema tão aberto. Então, assim, para deixar bem claro, assim, eu queria só deixar todo mundo tranquilo que são reflexões pessoais, minhas mesmo. Eu não tenho aqui um trabalho acadêmico, só que tem a ver com um trabalho, com um tema weird, e eu não tenho um trabalho, vou falar de um projeto que eu fiz, que é exatamente... Não tenho isso. É que, de certa forma, eu tento imprimir na forma como eu vivo, como eu lido com as pessoas, como eu lido com a minha família, como eu lido com o meu relacionamento, como eu lido com o meu trabalho. A consultoria que eu tenho hoje, acho que eu e a minha sócia Camila, a gente está tentando imprimir muito do que a gente pensa na forma como a gente trabalha, na forma... A Giovana agora estava trabalhando com a gente também. Na forma como a gente acredita que o mundo precisa caminhar, né? Acho que tem muita transformação acontecendo. Eu acho que quando a gente fala de weird, a gente fica nessa contradição entre a repulsa e o encantamento, né? Entre você ver algo que te incomoda, que pode te deixar... que gera estranheza, mas uma estranheza que incomoda, ou pode gerar encantamento. Diferente leva ao encantamento também. Então sempre o weird pode trazer algo bom, como pode trazer algo ruim. Outra reflexão é sobre pertencimento e autenticidade. Nós somos seres sociais.
Então a gente quer pertencer o tempo inteiro, né? A gente quer se conectar com pessoas que pareçam com a gente, que pensam parecido com a gente, ou que tem alguma coisa onde a gente se encontra e a gente se conecta. Isso faz parte do ser humano. Ao mesmo tempo, a gente quer ser autêntico. Todos nós queremos imprimir a nossa marca, né, no mundo. A gente quer reforçar a nossa identidade o tempo inteiro, seja no trabalho, independente de profissão. A gente quer ser autêntico porque a gente quer mostrar o que a gente pensa, quer escolher a nossa forma de viver, quer escolher os nossos valores, enfim. Eu acho que o pertencimento ele te conecta através da identificação e a autenticidade ela te extrai através da diferenciação. Uma coisa não é que uma coisa não pode conviver com a outra, né? Até porque a autenticidade, o que te marca mais, pode te levar ao pertencimento de pessoas que parecem com você também. E aqui é só para mostrar a sensação que a gente vive o tempo inteiro, né? O pertencimento é você querer fazer parte, a autenticidade é você querer ser único. Eu acho que isso é o tempo inteiro que a gente passa. A gente quer ser único, a gente quer ser, né, ter certeza do que a gente é, do que a gente escolhe, a gente quer ter firmeza das nossas escolhas, quer se autoafirmar o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo a gente quer ser parte para a gente ser social, para a gente sobreviver, para poder fluir na vida. Eu acho que o pertencimento está se tornando cada vez mais difícil. É cada vez mais difícil a gente se conectar por inteiro com outras pessoas. A gente sempre vai ter pedacinhos que não se conectam. E a gente está vivendo isso o tempo... Hoje, se a gente falar de política aqui, né, seria um debate de 3 dias, pelo menos, com essa galera que está aqui. Então, é muito difícil pertencer hoje em dia, né? É muito mais difícil. Ao mesmo tempo que ser único, né, ser autêntico é cada vez mais forte. Aquelas imagens mostram isso, né? Acho que as diferenças, o que seria estranho, está exaltando, está brotando por aí. E isso vai ser cada vez mais forte. O mundo está cada vez mais fragmentado mesmo, a gente não tem como enxergar o mundo de forma tão homogênea hoje. Enfim, se a gente pensa, até conversando ontem, uma amiga perguntou, mas fragmentado por quê? A gente não está mais globalizado, mais conectado? Sim, a gente está mais conectado, mas ao mesmo tempo a gente tem muito mais liberdade de escolha, a gente está muito mais único na nossa forma de viver, de escolher o que a gente faz, de trabalhar, enfim, de escolher nosso estilo de vida. O mundo é cada vez mais plural. Acho que isso eu nem trouxe embasamento sobre isso, tá? Porque eu acho que isso faz parte já de onde a gente está. Os padrões estão sendo super questionados, se a gente pensar em gênero, né, se a gente pensar em formato de trabalho, o que for. As nossas referências de sucesso são cada vez mais fragilizadas, né? Então, se a gente pensar quem é a pessoa que a gente gostaria de ser, o nosso chefe, dificilmente, se eu perguntar aqui, eu me espelho totalmente no meu chefe, acho muito difícil, né? Se a gente pensar, qual país é referência pra gente de sucesso? Não sei, porque se eu penso, né, nos países desenvolvidos tem várias questões que a gente não vai se identificar. Eu acho que as nossas referências elas estão desmoronando mesmo, ou estão tendo que se renovar. Então, de fato, a gente está num contexto muito diferente. E isso tudo para dizer que tudo é possível hoje. Tudo é possível. Né? Se a gente pensar em tecnologia, então, é aí que a gente... Né, eu fiz esse curso que eu falei de futurismo, mexeu muito comigo por conta de poder me jogar lá na frente e entender para onde é que a gente pode caminhar. E tem vários caminhos possíveis, não existe um só. Então, tudo é possível. E o que é weird vai sair da toca, vai brotar. A gente vai ter oportunidade de ser quem a gente é. E isso vai gerar muito confronto, vai gerar muito incômodo, a gente vai ser provocado o tempo inteiro. Então, eu acho que tem muito a ver com a música do Chris, assim, né? De você quem você é, de dizer sua verdade, né? Se destacar na multidão. Eu acho que isso o tempo inteiro a gente vai ser confrontado nesse sentido. Eu acredito, né, que tem universos cada vez mais particulares. Se a gente mergulhar na vidinha de cada um aqui, a gente é muito diferente. Vai ter alguns pontos de encontro, mas em geral a gente é muito diferente. E esses mundinhos particulares, eles vão exigir reconhecimento de suas existências. Eu existo, eu mereço respeito, eu mereço, não é aceitação ou tolerância, é simplesmente eu existo. Vocês vão ter que lidar com isso. Eu acho que a gente vai ter isso cada vez mais forte mesmo nesse mundo. Depois eu vou falar que isso não é tudo, que legal, né? É muito difícil fazer com que isso aconteça de uma forma fluida. Então, gente, tem o weird para todo lado. Na minha percepção, a gente vai ser estimulado nesse sentido, pra caramba, assim. E claro, ser weird é uma questão de perspectiva. Ser weird pressupõe que existe algo normal, né? Ou algo padrão. Então, não quer dizer que
tudo é weird, então tudo é normal. Não, vai ser sempre em perspectiva de algum assunto, né? Eu posso ser weird sobre de onde eu sou, ou o que eu faço, ou alguns de vocês sobre o que você come, sobre com quem você trabalha, com quem você mora, enfim, é uma questão de perspectiva, isso é bom deixar isso muito claro. Então, weird é para quem? Né? Se a gente perguntar para os atletas da Paralimpíada o que é ser weird, para eles estão no mundo deles. Né? Na verdade, são as limitações que eles têm que enfrentar todo santo dia. Para a gente, privilegiados e não ter nenhum tipo de questão para poder tocar a vida cotidiana, para a gente é muito weird, para eles não. Então, acho que a gente tem sempre que considerar que o weird ele é de uma perspectiva muito pessoal. Cada um tem uma orientação temporal, né? O que é futuro para mim, o que é presente, o que é passado, vai ser diferente para cada um de vocês. Né? Talvez um seja mais nostálgico em relação ao passado e menos otimista em relação ao futuro. Talvez eu não seja tão ligado ao passado, seja muito otimista em relação ao futuro. Isso implica na minha forma como eu interpreto o mundo, na forma como eu interpreto o que de fato é weird ou não. Então a gente tem diferentes perspectivas. É necessário a gente compreender essas diferentes perspectivas sempre que a gente vai analisar algo que seria weird. Não só analisar, mas eu acho que, dependendo da profissão da gente aqui, mas a gente trabalha para pessoas, faz coisas para as pessoas, a gente precisa entender de gente. Então, eu acho que é muito importante quando a gente vai entender, pesquisar sobre gente, de fato assumir diversas lentes. E por isso que eu estou falando de diferentes perspectivas sempre. É weird, pode ser weird para mim. Né? Tipo, como pesquisador, muitas vezes a gente tenta se colocar no lugar do outro, né? Assumir a empatia, mas não é talvez assumir só uma perspectiva, a gente tem que assumir várias para poder tirar conclusões do que de fato é weird. Bom, meu selo weird. Eu sou de Rondônia, gente, por isso eu falei lá no texto, sou do norte. Toda vez me pergunta, não tô reconhecendo o teu sotaque. Toda vez, qualquer conversa, não tô reconhecendo o teu sotaque. De onde você é? São Paulo, Minas? Nunca consideram o norte, né? Branquelo e tal, nunca. E eu sempre falo, sou de Rondônia, aí começa o assunto. Hoje em dia eu falo de onde eu sou, eu falo onde eu moro, e não de fato de onde eu nasci. Mas isso é o meu selo weird, sempre. E aí, vou aproveitar, Ciba, minha conterrânea, vou falar um pouquinho de Rondônia, né, gente? Eu nunca tive Alô Rondônia nessa gravação. Família. Explicando para São Paulo, pro Brasil, o que é Rondônia, minimamente, só algumas referências, gente. Mas olha, Rondônia tem quase 2 milhões de habitantes no estado, nem eu sabia, só sabia a capital, que é 500 mil habitantes. Fui dar uma olhada. É o terceiro estado mais populoso do norte, se tornou estado em 82, então quando as pessoas me perguntam, eu sempre falo, é um estado muito jovem, né? Na década de 80, eu nasci 3 anos depois. Ela é formada por imigrantes de diversos estados brasileiros, então por isso a questão do sotaque, né? Tem gente do sul, do nordeste, de Minas, tudo quanto é lugar. O que tem lá? Agropecuária, indústria alimentícia, ativismo vegetal e mineral. E, gente, onde fica Rondônia? Não é Roraima, é embaixo. Fica entre o Amazonas, o Mato Grosso, o Acre e a Bolívia. Só para, curiosidade geral. Esse aqui é um símbolo da cidade, são 3 caixas d'água, as 3 Marias. A capital é Porto Velho, não é Boa Vista. Boa Vista é Roraima. 500 mil habitantes. Eu nem sabia que a cidade tinha nascido em 1907, eu não tinha ideia da referência da data em si. E ela nasceu em função da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Já teve uma minissérie na Globo sobre isso lá. E foi uma obra que, cara, trouxe imigrantes, tinha hindus, a australianos, a ingleses, gente do mundo inteiro que foi para a obra. E era uma obra que confrontou, né, que brigava com a selva. Então, matou muita gente, inclusive foram mais de 10 mil indígenas mortos para poder fazer essa estrada de ferro, que hoje em dia não existe. Temos um museu lá. Mas hoje a gente tem 2 hidrelétricas que foram polêmicas também, questões ambientais e tal, mas 2 hidrelétricas no Rio Madeira, a hidrelétrica Santo Antônio e Giral, e o Rio Madeira é um dos maiores afluentes do Rio Amazonas, só para título de curiosidade mesmo. E o Rio Madeira, porque ele leva muitos, não sei qual seria a palavra, mas ele leva muito resíduo, ele transporta 50% de todo o sedimento para o Amazonas. E 15% do volume da água do Amazonas. Só por curiosidade, é um grande rio que passa na cidade. E essas hidrelétricas, né, têm causado algumas questões em relação ao rio, à enchente e tal. Depois eu vou falar um pouco sobre isso também.
Bom, isso só para contar que quando eu falo isso, a autenticidade vai nível 10. A aplicabilidade vai zero, porque eu saí de lá tem 16 anos, né, minha vida tá mais no Rio e em São Paulo. E cara, essa é uma tela, gente, é uma telinha da apresentação da Nielsen. Nielsen é um instituto de pesquisa que faz uma base de informação para trade, né, de venda de produto. E só para vocês verem, o que está em cinza é a região norte. Olha a Rondônia aqui, ó. O que está em cinza é a região norte. Ou seja, muitas vezes ela não audita a região norte. Eu já trabalhei em várias multinacionais e atendi várias multinacionais. Geralmente o norte nunca é considerado. Simplesmente não é considerado na estratégia. E tudo bem, eu não estou questionando, não estou assim, que pena, sacanagem, eu sou de lá. Eu sei que tem uma questão de base geográfica mesmo, é menos populoso, está em estágio de consumo, né, desenvolvimento de consumo diferente das grandes capitais, enfim, tem suas questões. Mas, ao mesmo tempo que o Norte ele não tem uma relevância de business ou em questões sociais, né, que são discutidas no país de uma forma geral, ele tem uma alta relevância em questões ambientais, em sustentabilidade, em energia, nas questões indígenas, né? Quando você pensa, Belo Monte, que absurdo, essas ideias, que absurdo, os índios, que absurdo. A gente se comove estando aqui, mas a gente não entende isso tudo só para mostrar, né? Que essas questões que a gente mais sente quando pensa no Norte não representam o que é a vida dos nortistas. Então, só para mostrar o que é o weird para a gente aqui, de fato, muitas vezes não representa a realidade de lá, né? Até onde essas questões sobre meio ambiente, indígenas, representam os anseios, as tensões, as necessidades das pessoas que vivem lá. Óbvio que toca muita realidade da vida das pessoas de lá, mas eles têm muitas outras questões além disso. Isso a gente não pode simplificar o que é o Norte desse jeito. E eu acho que isso tudo, eu estou trazendo meu próprio exemplo para provocar vocês do quanto que a gente pode ser muito cego quando a gente vai analisar o que é o weird. É muito delicado, né? Tem uma referência, eu nem trouxe o vídeo, mas é de 2009. É Chimamanda Adichie, não sei se estou pronunciando. É lindo esse vídeo, né? É um TED de 2009. E ela é uma nigeriana que ela fala do perigo de uma história única, que é exatamente isso. Ela é escritora, desculpa. E ela fala da importância de você contar mais histórias sobre a África para você não simplificar um continente, né? Em umas representações tão básicas. Enfim, só para a gente refletir sobre o que é o weird. As perspectivas, nesse caso que eu estou comentando do Norte, elas não se cruzam, né? Pelo contrário, elas se distanciam. Quando a gente está lá, quando eu estou em Manaus, visitando a minha irmã, quando eu estou em Porto Velho, em Rondônia, visitando os meus pais, as questões que a gente fica debatendo aqui não tocam eles, né? A Silvia é minha prima, então a gente tem um grupo de família que, cara, nossos pais são 12 irmãos, eram 13, agora são 12, é muita gente. Tem um grupo de WhatsApp que é muita gente. A gente tem mais de 30 primos de primeiro grau. Todo mundo dá bom dia. Nossa, não dá. Não dá. Não dá. E aí se você vai colocar um assunto, um exemplo da semana, vai colocar um assunto sobre legalização da maconha, cara, é uma confusão porque são contextos muito diferentes. São orientações de tempo muito diferentes. São contextos sociais, econômicos muito diferentes. Então a gente fica ali o tempo todo tendo que ter muita delicadeza de como a gente vai trazer esses assuntos, sabe? Então é isso que eu queria provocar, assim, em relação a esse tipo de pensamento. Mas por que né? Eu já estou explicando, na verdade, é que eu achei que não ia ficar muito claro. Porque meu receio era, puta, mas por que você está falando sobre Rondônia? Mas por que isso tem a ver com o weird? É muito dessa questão de interpretação mesmo, dessa delicadeza de ter várias perspectivas para analisar qualquer tipo de ponto de vista, assim, qualquer realidade social, qualquer contexto mesmo. A internet, né, que deixa o Brasil mais conectado, foi a pergunta da minha amiga ontem, mas por que fragmentado? A gente não está mais conectado, né, mais globalizado? Cara, a gente deveria cruzar mais essas perspectivas, já que a gente está tão conectado, tem acesso a tudo? Por que a gente é tão míope em relação às outras realidades do nosso próprio país, como exemplo de weird? Né? Existe um abismo digital enorme. A internet ela é local. Acho que isso a gente tem que... Tá nesse livro Smart, do Frédéric Martel, que é um francês. Eu peguei umas frasezinhas do prólogo mesmo, mas que deixam muito claro isso. Como a internet é local, a gente sempre pensa a internet como algo globalizado, tá todo mundo conectado na mesma página.
Aí, um exemplo, assim, eu estava no Nordeste na virada do ano e perguntando para os meus primos, por exemplo, agora que são elas lá, toda a força sobre o movimento feminista em relação a ter mais voz nos meios de comunicação, no jornalismo e tal. Opa! No jornalismo e tal, se aquilo era uma discussão lá. Não era. Era para algum grupo de pessoas muito pequenininhos, pessoas que estão mais antenadas, são mais críticas, que são mais liberais, que estão mais conectadas com os amigos daqui. Então, assim, a internet é local. O que acontece no Facebook daqui de São Paulo ou do Rio de Janeiro não é a mesma coisa que acontece no Facebook de Rondônia ou da Paraíba ou de Porto Alegre, né? Ou do Rio Grande do Sul. Só para a gente ter isso claro, assim, a internet é local mesmo, assim. E isso também, não só porque a gente está no nosso mundinho aqui, mas é porque a gente tem os nossos algoritmos mesmo. Os algoritmos estão nos isolando. Hoje, se eu vejo o meu feed de notícias, se eu vejo a minha timeline, eu não tenho nada de Rondônia, eu não tenho nada. E algum tempo atrás eu tinha muita coisa. Hoje em dia eu não recebo nada, eu não vejo nada, porque o algoritmo do Facebook me isolou. Isso é muito doido. Então, assim, isso é muito importante pra gente pensar quando a gente vai analisar o que é o weird. Não dá pra gente olhar nossa timeline e achar que a gente tá entendendo o que tá acontecendo com outras realidades sociais. Ou com o contexto de outras pessoas. O que é o weird. Mesmo, enfim, qualquer exemplo. Se a gente vai olhar qualquer tipo de ativismo social, né? Sobre o movimento do ativismo negro, se a gente for ativismo LGBT, qualquer um, ou qualquer questão que nos chame a atenção, a gente tem que ir muito além do nosso timeline do Facebook, porque a gente está isolado. Isso pra mim é muito doido, porque a gente tem conversado um pouco sobre isso. Eu tenho muita vontade de ter mais troca, de, sei lá, fazer um curso para levar para Rondônia, para Pernambuco, para trocar mais com a galera de lá, porque lá tem muita coisa acontecendo. Então, desse grupo que eu comentei da família, o nome do grupo é Mundiça Fernandes, que é Mundiça, tem outro grupo da galera mais jovem. E somos nós e primos mais jovens, que essa galera, que inclusive, né, são primos que estão em Rondônia, que estão na Paraíba, eles nos alimentam com referências, né, o tempo inteiro, de música, de notícias muito bacanas que estão rolando pelo mundo. Então, eles estão conectados... O grupo é a galera do movimento. É a galera do movimento, por causa do sotaque, do movimento, com um símbolozinho lá, tipo, legalize. Mas... Mas é isso, assim, a gente tá isolado. Então, cara, como é importante hoje eu ter esse grupinho para estar muito mais conectado com o que acontece em Rondônia, porque os meus pais, a minha família, nem sempre estão conectados em assuntos que essa galera mais jovem tá lá. Né? Então, é importante demais a gente toda hora... Cara, onde é que eu vou captar informação para poder fazer qualquer tipo de leitura? Não dá pra gente ficar limitadinho, não dá pra fazer uma pesquisinha no Google, dar uma olhadinha na timeline e ver as referências dos seus melhores amigos. Vocês vão ficar míopes. A gente vai ficar míope. A gente precisa ampliar muito o nosso espectro de pesquisa, muito. Esse coach é super legal. Por surpreendente que isso possa parecer, a internet não abole os limites geográficos tradicionais, não dissolve as identidades culturais, não aplai nas diferenças linguísticas, vem apenas consagrá-los. Então, tipo, vamos questionar isso aí. Se a gente pensar em algoritmo para tudo, né? Tem discussão sobre nossos gostos culturais, Netflix, ditando o que você consome. Enfim, a questão de algoritmo ela é profunda pra caramba, ela é ética. É isso. Eu acho que a gente precisa de espaços mais como esse mesmo, sabe? Pra gente sair um pouquinho do nosso lugar de conforto. E acho que por isso que a gente fica se confrontando tanto. Por exemplo, a política é o exemplo mais básico nesse sentido. Né? Como a gente fica toda hora tentando se colar nas pessoas que pensam igual a gente, e quando não pensam igual a gente, o confronto é muito, muito bravo. Assim, a gente fica caloroso, porque a gente não está conseguindo olhar de diferentes perspectivas. A gente simplifica demais as discussões, né? Então, a gente precisa... O mundo é mais complexo, então a gente tem que pensar de forma mais complexa o tempo inteiro. Eu acho que é legal. Uma inércia de informação que a gente absorve. Exatamente. Bacana, ótima referência. Então, se a gente não tiver cuidado, a gente não vai enxergar essas possíveis perspectivas. Essa é a ressalva, assim, em relação ao tema weird mesmo. Então, normalizar, né, o que é o weird continuará sendo um grande desafio. Eu tô falando normalizar, até coloquei em aspas, nem sei se essa palavra está corretíssima aí, mas quando a gente pensa eu tô falando de normalizar porque eu acho que a gente busca o tempo inteiro a aceitação, né, a pluralidade, a diversidade. Então, de fato, a gente quer que pessoas, por mais diferentes que elas sejam, tenham dignidade e possam fluir no mundo como qualquer um. E fazer com que isso aconteça vai ser muito difícil.
A gente está conseguindo muita coisa, mas se a gente pensar na questão LGBT, por exemplo, sei lá, acho que é a questão mais fácil. Eu sou gay, então pra mim, esse é um tema que toda hora me toca. Parece que tá muito mais liberal, né? Teve cena de sexo na TV aberta, puta, que legal. Mas a gente tem um único político que é homossexual assumido. Então, assim, normalizar tá muito longe. A gente tem muita briga pela frente, mas não briga, acho que a briga é a palavra equivocada. A gente tem muita batalha pela frente, mas tem que ser uma batalha feliz, leve, porque senão também não vai chegar a lugar nenhum. A gente vai ficar só no confronto. E aí, um pouco disso que eu falo mais à frente também. Vou voltar em Rondônia só para uma última referência. Não resisti. Mas é que eu aprendi muito sobre Rondônia no ano passado, na casa da Ciba, que ela teve em Rondônia, conheci uma galera que é mais envolvida em arte lá. E aí eu conheci o Eliseu Braga. Ele é um poeta rondoniense, local. Ele tem a Casa Arigoca, que é uma casa da memória, que ele chama, que é onde tem um encontro de literatura e tudo mais. E tem uma companhia de teatro que chama Beiradeira, né? Os Beiradeiros, lá do norte. E, cara, foi encantador conhecer esse cara, porque eu saí de lá com 15 anos de idade. Tem 16 anos que eu saí de lá. Esse cara, ele trouxe uma perspectiva daquela região que eu nunca tinha chegado tão perto, assim. E porque ele também, né, tem uma oratória, tem um encantamento incrível. Então, ele é um cara, ele é filho de ribeirinhos e, né, descendente de ribeirinhos e indígenas. Ele conhece a sabedoria popular daquela região como ninguém, a literatura, né, os contos. Ele fala o quanto que a oratória é importante para disseminar informação e comportamento dentro daquelas comunidades. E ele trouxe uma perspectiva que eu não conhecia, porque eu sabia do drama. Eu cheguei a visitar uma hidrelétrica em Rondônia e vi lá caramba, mexeu muito no rio, né? Mexeu muito numa parte da cidade. É muito bruto aquela obra. É o maior afluente do Rio Amazonas, ele foi mexido por conta de uma hidrelétrica. E aí teve uma enchente, mas as maiores enchentes, acho que foi 2 anos atrás, se eu não me engano. Mas as maiores enchentes dos últimos 100 anos em Rondônia. E a imprensa local falava que aquilo era normal, era da natureza. E ele fez um trabalho com uma pesquisadora local, não lembro o nome dela, mas tem um vídeo, quem quiser posso mostrar depois. Eles foram conversar com os ribeirinhos daquela região, porque das casas daquela, são mais de, sei lá, mais de 400 mil famílias, eu não lembro, mas é muita gente, 400 mil famílias, acho que eu estou exagerando, tem 500 mil pessoas em Rondônia, né? Mas enfim, era um número enorme de famílias que viviam à margem do rio e tiveram suas casas invadidas pela água. E o governo, a imprensa local falava para eles não voltarem, que isso poderia acontecer de novo. E essa galera falou, não, vou voltar, é minha casa, minha vida tá ali. E o vídeo é super emocionante, assim, caramba, aquilo me tocou, falei, caramba, que abismo realmente que eu tô, porque apesar de eu ser de lá e de ter família lá, mesmo as pessoas que estão lá, poucos talvez de Rondônia conhecem esse cara, conhecem esse tipo de projeto, conhecem essa perspectiva de lá. Então, talvez lá a galera de lá esteja muito mais conectada a informações que vêm dos grandes centros do que daquela região. Então, assim, isso, né, só para dizer que 16 anos depois, eu posso dizer que eu sou muito weird em Rondônia. Tipo, cara, eu estou muito aquém do que está acontecendo ali. Isso para provocar a gente mesmo, assim, o quanto que a gente acha que a gente está por dentro de tudo, que a nossa realidade aqui, né, em Pinheiro, São Paulo, show, o quanto que a gente precisa realmente cruzar mais realidades e contextos para a gente ter mais clareza do que de fato está acontecendo, o que é weird, o que não é. Bom, quanto tempo? 28 minutos. Aí para fechar, são os últimos slides mais de conclusão. Acho que eu já falei muita coisa do que eu vou dizer aqui, mas é mais para concluir alguns pensamentos que eu, enfim, se vocês puderem levar isso com vocês, eu vou ficar muito feliz. Já estou satisfeito. Primeira coisa, assim, eu acho que a empatia é múltipla. E aí foi uma viagem minha, assim, não sei se vai fazer sentido, eu vou tentar explicar. Mas a empatia, todo mundo, né, fala de empatia hoje em dia, né? Quando você pensa até em design thinking, quando você pensa em trazer soluções para a vida das pessoas e se colocar no lugar do outro, entender aquela realidade, para a partir daí você pensar em algo que seja interessante para essas pessoas. Beleza. Só que o que eu acho é que, depois de tudo isso que eu comentei com vocês, é que eu acho que a empatia ela tem que ser múltipla, porque eu tenho que... vou vestir primeiro essa lente aqui, depois eu vou vestir essa outra lente aqui, depois eu vou vestir essa outra lente aqui, aí eu vou fazer cruzamentos de informação e vou tirar conclusões. Só pra gente não simplificar, eu acho que é empatia, porque todo mundo fala de empatia, tipo, eu preciso fazer um projeto para a comunidade, para uma favela do Rio de Janeiro, né, para a comunidade tal. Eu vou lá,
ver uma perspectiva de uma pessoa. Cara, será que eu tenho que ver a perspectiva de um morador jovem, de um morador mais velho, de um policial que atende aquela região, de uma pessoa que trabalha no posto de saúde? Estou dando só um exemplo de que para eu tratar de uma realidade, eu preciso assumir diversas lentes mesmo, assim, para a gente não simplificar as nossas leituras. E na vida real, né, por causa desse abismo digital, cara, tem que ir pro front. A gente tem que ter contato humano, assim. Eu acho que é algo que eu, até no meu trabalho, assim, na consultoria que eu tenho, é a tentativa de, cara, vou conseguir fazer um social listening, vou conseguir fazer algumas coisas por meio digital, dá para fazer, vou conversar com algumas pessoas, mas se eu puder ir para o campo de verdade, faz muita diferença. Trazer leituras à vida real, assim, estar em contato com gente. O segundo ponto é que a empatia precisa de tempo. A gente precisa de tempo para digerir. A gente precisa de tempo para poder cruzar as coisas. As pessoas que estão recebendo alguma informação da gente precisam de tempo para digerir também. Então, a gente precisa ser um pouco mais suave, né? Para poder as informações chegarem onde tem que chegar, as interpretações acontecerem como tem que acontecer. Então, essa é uma referência que o texto que eu comentei da Patrícia Piscinini. Amor à segunda vista. Eu achei lindo. A Camila, que é minha sócia, que me passou a foto, me passou o texto. Eu falei, cara, perfeito. Vou ler aqui. É do Marcelo Dantas, que era o curador da exposição. A obra de Patrícia Piscinini é um enigma a ser decifrado por cada um de nós. Se em um primeiro momento nossa reação é de repulsa ou de estranhamento diante dessas esquisitas criaturas, em um segundo instante a artista consegue fazer aflorar um sentimento de empatia ao nos colocar diante do olhar profundo de cada um desses seres, promovendo de maneira surpreendente um evento entre algo tão estranho e nossos melhores sentimentos. Que ela falou, cara, é exatamente isso. Você está naquele lugar, você está nessa exposição, você vê essas criaturas, ela traz uma reflexão sobre DNA, sobre genética, né? E ao mesmo tempo que gera repulsa, que elas são muito esquisitas, né? Incomodam, são meio humanas, meio bicho, né? Ao mesmo tempo muita gente não chega talvez nesse ponto de empatia, mas muita gente chega e fica, cara, é lindo, né? Toca, emociona. Então, só como referência aqui de inspiração, o quanto que a gente precisa de tempo para se conectar e se sensibilizar com as pessoas, assim, nem sempre é imediato. A gente está sendo obrigado a enxergar as diferenças e desigualdades. Eu acho que, como eu falei, que o weird está nascendo, está brotando de todo, está saindo da toca, né? Está saindo de todo canto. A gente está sendo obrigado a enxergar o que é diferente e as desigualdades que acontecem. A gente está sendo confrontado. E, cara, gera desconforto, gera incômodo. Não é um tempo de, tá tudo legal. Não, tá estranho mesmo. Eu acho que essa sensação que a gente tem tá esquisito, né? Política, economia, as pessoas questionando seu estilo de vida, querendo sair das empresas, e não só empresas, mas qualquer tipo de profissão, né? Tenho amigos médicos que estão questionando, enfim, não importa muito a sua profissão. A gente está sendo obrigado a enxergar que essas coisas estão diferentes. Assim, a gente está sendo confrontado o tempo inteiro. Por mais que os algoritmos nos isolem, a gente acaba sendo confrontado mesmo. Outro ponto que eu acho super importante em relação a isso, já que está brotando, né, tanta diferença, é difícil agradar todo mundo, ou praticamente impossível. É difícil, né, no meu caso, que trabalho com marcas, por exemplo, é muito difícil assumir um posicionamento, né, tão generalista, posicionamento de marca que vai agradar tanta gente, né, tantos perfis de pessoas. A gente tem que fazer escolhas. A gente tem que escolher com quem a gente quer falar. A gente tem que escolher com quem que a gente quer se conectar de verdade. Senão não vai rolar. Vai ficar sempre superficial. A gente tem que assumir posições, né? Quando a gente pensa em marca, que é o meu caso de trabalho, assim, as marcas estão sendo obrigadas a se posicionarem sobre vários assuntos. Que antes, não quero mexer ali, porque não quero incomodar ali. Os meios de comunicação, os veículos, os conteúdos que a gente gera, a gente tem que se posicionar. Porque senão, cara, a gente vai ficar fingindo que não está enxergando o que está acontecendo. A gente está sendo obrigado a assumir esse novo contexto. E aí eu acho que eu já comentei isso, mas, cara, impor jamais. E dialogar sempre, assim. Como é um lugar de você tem que assumir muita posição, você tem que assumir muito a tua opinião e bancar tua opinião. Bancar tua opinião não vai fazer essa opinião ser recebida goela abaixo. A gente tem que fazer as pessoas se sensibilizarem, assim. Então tem que ser com muito carinho. Acho que isso que é muito diferente, assim, porque é super plural, tá sendo a toca, tá todo mundo se autoafirmando, né? Um momento de muita afirmação.
Mas se for só afirmação na porrada, eu acho que fica inviável a gente sair do lugar. Então, assim, na minha percepção, assim, é dialogar sempre. Esse texto é da Mônica Vadvogel, de uma coluna da Folha, que o texto se chama Máxima Culpa. E eu achei legal esse texto porque ela faz uma reflexão sobre... Ela fez um comentário infeliz num programa de televisão sobre ciclismo, né? Sobre ciclovia não, acho que sobre ciclistas mesmo. E ela foi super atacada. Ela fez esse texto na época que a Fernanda Torres fez um texto também feliz, né? Que as mulheres ficaram super sentidas e ela se retratou. Esse texto é muito bom, acho que vale a leitura, muito porque a gente está vivendo agora, o que eu estou querendo trazer aqui. Vou ler esse pedacinho também, acho que vale a pena. Sendo a liberdade de expressão a mãe de todas as causas, bom seria se as diferentes topografias da fala fossem levadas em consideração, né? E não somente uma. Por enquanto, ativistas parecem lutar por um direito intangível e inacessível, o de não serem ofendidas pela opinião dos outros. Esse é um mundo impossível, porque, como alguém disse no Twitter, se organizar direitinho, todo mundo poderá se ofender. É muito bom esse texto, cara. Vale a pena ler o texto inteiro. Porque eu já passei por situações que eu fui muito atacado, por mais que eu queria aprender, mas eu fui tão atacado que eu fiquei, caraca, não tô conseguindo nem sair do lugar, calma, eu tô querendo aprender, mas não precisa me agredir. Eu acho que é esse o ponto que eu queria falar aqui quando a gente pensa em um weird, né? Quando a gente quer ajudar a que o weird saia da toca e que a gente possa ter de verdade mais liberdade, mais diversidade, mais pluralidade, a gente tem que ter muita cautela para fazer essas viradas. Algumas acho que a gente tem que ser mais na pressão mesmo, senão algumas mudanças não acontecem, né? A gente nunca vai se conectar por inteiro, a gente vai ter sempre pedacinhos, talvez eu me conecte com ele de uma forma, com ela de outra forma, com você de outra forma. Então a gente precisa estar preparado para ser fragmentado, senão a gente não vai conseguir fluir. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria passar, assim, de perto mesmo, todos nós somos weird, né? Então, tipo, se a gente for pra olhar pertinho de cada um, todos nós somos bem estranhos. Olhando de perto, ninguém é normal, mas é isso.